Fala pessoal, aqui é Camila Cerdeira e no vídeo de hoje a gente vai aproveitar para falar um pouco sobre BBB e algumas questões relacionadas à raça. Eu tinha outros vídeos em mente, mas eu decidi puxar esse assunto porque ele aconteceu recentemente lá na primeira festa do programa, né? Quem assistiu a festa do sábado sabe que ela teve alguns acontecimentos com relação a essa questão da solidão da mulher negra. E eu acho que é importante a gente trazer essa abordagem, porque eu acho que por mais que a gente, dentro da comunidade preta, a gente fale, eu acho que ela nunca chega exatamente às pessoas brancas como deveria chegar e algumas informações saem meio erradas. Explicando o que aconteceu. Começou o BBB, já faz 8 dias que começou, ele começou na segunda-feira passada, e a gente teve a festa no sábado. Primeiro eu tenho que falar, essa edição eu acho que é a edição com o maior número de participantes negros da história do programa. A gente tem 5 mulheres negras, que são Natália, Maria, Jessi, Bruna. Natália, Maria, Jessi, Bruna. Eu tô esquecendo. E a Lin. Natália, Maria, Jessi, Bruna e a Lin. Então nós temos 5 mulheres. São 4 mulheres e uma travesti negras. A gente ainda tem Douglas, Vini, Paulo. Eu tô esquecendo algum cara. E Luciano. Então a gente tem 4 homens negros, 4 mulheres e uma travesti negra. Então, num total de 9 participantes dos 20 até aqui. Então, a gente tem uma porcentagem bem grande de população negra dentro da casa. O que é, em teoria, algo bem legal. Mas a gente sabe que acaba não sendo tão legal assim, mas aos poucos. E aí, a gente teve a primeira festa na casa. Toda a casa estava muito sedenta por uma festa, passou a semana inteira pedindo, falando, querendo festa, porque eles acharam que ia ter uma festa na quarta, na quinta, não teve. Eles ficaram nessa, quando é que vai ter, quando é que vai ter, teve no sábado. E essa é uma galera que é, tipo, muito de azaração e tal, tava sempre falando sobre casal ou não. E as meninas, todas as meninas da casa, pelo menos as que estão solteiras, já estavam cogitando, tipo, eu ficaria com fulano, ficaria com fulano, não ficaria com não sei quem. Esse papo já tava rolando. Começou a festa, o pessoal começou a dançar, começou a beber, começou a encher a cara. E aí a gente já sabe, né? Rola aquela coisa, todo mundo perde um pouco a compostura, o pessoal fica meio louco. Maria dançou horrores, foi maravilhoso assistir isso, muito obrigado. E no meio da madrugada aconteceu um incidente que foi bem chato e que o Twitter, pelo menos o meu Twitter, que tem a presença muito grande de pessoas negras, acabou comentando bastante. O que aconteceu foi, o Rodrigo, durante a festa, ele começou a azarar as meninas que eram brancas. Ele foi até um tanto quanto incisivo demais em cima da Bárbara, que é uma menina comprometida, que ele sabe que é comprometida, e ele, tipo, não deixava ela ter espaço pessoal, ele foi bem chato, ele foi bem inconveniente. E eu acho que todo mundo que já foi pra uma balada conhece esse tipo de cara. Ele também deu uma azarada em cima da Laís, nada aconteceu. E aí, no meio da madrugada, a Natália chegou pra Maria pra propor ao Rodrigo que desse um beijo triplo. Quando foi um beijo triplo, o Rodrigo disse, beleza. E se beijaram. Depois desse beijo triplo, a Natália chegou no Rodrigo. A Natália já estava de olho no Rodrigo há alguns dias. Ela já tinha falado que tinha interesse nele. Ela chegou no Rodrigo pedindo um beijo de verdade, um beijo de língua, com tudo que tem direito. E aí ele começou a se esquivar com um papo meio estranho de tipo, não, não posso, pô, eu tenho alguém fora da casa, sou apaixonado e tal. E aquilo afetou a Natália. E aí ela já estava alcoolizada, ela deu uma chorada e tal, foi conversar com a Maria, que também é uma mulher preta. E eu vi pela internet, porque eu tava acordada nesse horário, no Twitter, que rolou algumas divisões de opiniões. Eu vi algumas pessoas brancas falando que, tipo, ela tava sendo inconveniente, tava assediando o Rodrigo, que ela não sabia aceitar um fora, porque ela tava chorando só porque um cara não quis ficar com ela. E tinha galera que é preta que tava, tipo, se identificando com a dor da Natália. E aqui acho que é importante a gente falar algumas coisas. Vamos lá. Ela não tava chorando porque um cara não quis ficar com ela. Ela tava um pouco alcoolizada, então isso afeta um pouco a sua percepção das coisas também. Você sente muito mais as emoções, especialmente, tipo, Big Brother, você já tá com a emoção alta, álcool, você tá ainda mais alto.
Mas o que aconteceu foi, o fora que ela levou do Rodrigo foi um gatilho para, tipo, outras experiências que ela já viveu. O problema não foi, tipo, um cara não querer ficar com ela, ou o Rodrigo individualmente querer ficar com ela, mas quantas vezes na vida toda a Natália nunca foi a pessoa que era digna de ser, tipo, ficar de casal numa festa. Nunca ser a pessoa que é para você assumir um rolê. A pessoa que alguém tem orgulho de estar junto. Ela se viu numa posição que, tipo, quando é zoeira, quando é beijo triplo, quando é bagunça e putaria, tudo bem, eu sirvo. Mas quando é um negócio mano a mano, individual, você tá comigo e o Brasil vê isso, você não quer. E isso é uma coisa que é recorrente. Isso é o que a gente chama da solidão da mulher negra. E a solidão da mulher negra, é preciso a gente deixar isso bem claro. A solidão da mulher negra, ela não é sobre relacionamento romântico e sexual. Ela também é sobre isso. A solidão da mulher negra é uma posição social onde a mulher negra está isolada socialmente em todos os âmbitos da vida dela. Então, a mulher negra, ela se vê numa posição em que ela tem que cuidar dos amigos, dos parentes, dos entes queridos, das pessoas com quem ela se relaciona, e ela nunca vê que isso recebe uma retribuição. Então, tipo, isso é uma coisa que a Natália falou verbalmente para a Maria, e tem vídeo sobre isso, que ela falou que ela sente que ela tem que cuidar muito, mas ninguém cuida dela. Então ela nunca pode se botar numa posição em que ela tá fragilizada, em que ela tá sensível, em que ela se permita chorar. Porque ela tem que ser uma mulher forte, porque ela tem que segurar a onda, porque ela tem que cuidar dos outros, e ela não vai ter isso de volta. E isso foi o que incomodou ela, isso foi o que fez ela chorar, isso foi o que deixou ela sensível. Não foi tipo, ele não quis ficar comigo. Porque quem é o Rodrigo na fila do pão, gente? Vamos combinar, é só um cara. Então, era uma coisa muito maior e eu acho que algumas pessoas não conseguem perceber isso. Porque às vezes a gente não tá falando de um relacionamento específico, mas de toda uma construção social. E é muito comum, tipo, é muito comum mulheres pretas estarem nessa posição. Eu acho que eu não conheço uma mulher preta, uma pessoa que foi construída como mulher preta, porque assim, eu não sou uma mulher, eu sou uma pessoa transnominária de gênero fluido, o que é um termo extremamente longo para definir o meu gênero, mas é o que tem para hoje. Então, assim, eu não sou exclusivamente uma mulher. Mas eu fui criada com essa construção social. Eu fui criada com esse tipo de pensamento. Então, eu sempre fui, tipo, a pessoa que nunca ficava com ninguém em festas, mas não só isso. Eu sempre tive que ser a pessoa que resolvia os problemas da casa. Porque meus pais não estavam em casa para resolver, então eu tinha que assumir essa posição. Minha mãe me educou para que eu protegesse meu irmão mais novo. Mas não necessariamente educou meu irmão para me proteger. Então, essas construções foram feitas. Isso é uma construção que é muito comum dentro da cultura negra. A gente tem essa construção que a gente feito para segurar a barra, para segurar a onda, para proteger os outros, para não ser um... Como é que eu vou explicar? Para não ser... Eu perdi a palavra, gente. Não é um estorvo. É tipo um estorvo. Para não... É como se a gente não pudesse ser um problema. Porque a gente já tá com essa ideia tão grande de que ninguém nunca vai amar a gente, de que ninguém nunca vai cuidar da gente, de quem nunca vai se importar com a gente, que a gente tenta o máximo possível ser perfeito, não dar defeito, não ter defeito, não gerar problema, não gerar desconforto. Então a gente vai engolindo muitas dores, a gente vai engolindo muitas questões para que a gente cause o mínimo de problema para as pessoas ao nosso redor. Então, eu tenho muito essa construção até hoje, é uma coisa que eu tenho dificuldade de lidar até na terapia. Porque eu não consigo admitir os meus erros. Se eu erro com uma pessoa, é mais fácil eu sair da vida dessa pessoa do que eu conseguir, tipo, aceitar que essa pessoa pode eventualmente me perdoar. Porque eu não me perdoo, porque eu fui construído para que eu não pudesse ter erro. E se eu tenho erro, a pessoa vai me abandonar. Então eu abandono primeiro. Isso tudo são questões da solidão da mulher negra, que eu ainda carrego, mesmo que eu não tenha, hoje em dia, me identifique como uma mulher cis. Eu sou uma pessoa não binária, mas eu ainda tenho essa construção enraizada em mim. E assim, a gente sabe que também existe a solidão do homem negro, é um outro tipo de solidão, existe a objetificação ainda maior, porque
Quando a gente fala sobre questão de negritude, a gente sabe que existe a sexualização das pessoas e a sexualização. Quando a gente fala de assexualização, algumas pessoas pretas, elas não são dignas nem do sexo. Então, por exemplo, quando a gente lida com o estereótipo da Mami ou da tia Anastácia, que é geralmente uma mulher preta, retinta, de pele escura, de traços negroides fortes, então é nariz largo, boca grande, é aquilo que nunca é considerado bonito. Ela, inclusive, a imagem da Mami, da tia Anastácia, geralmente é uma mulher preta acima do peso. Ela pode ou não ser gorda, depende da sua visão, mas ela geralmente está acima do peso. Essa mulher, ela não tem sexualidade. Ela não serve para o sexo, ela nunca serve para o sexo. Ela é apenas uma cuidadora. Essa é a única função dela. E isso acontece também com homens negros, tipo, se você, que é o caso do tio Barnabé, que é o estereótipo do preto saiba o cuidador que vai cuidar e tal, que também é esse mesmo esquema. Pele escura, traços largos, nariz, boca, traços grandes, acima do peso, que ele nunca tem essa coisa da sexualização. E aí quem é que vai ser sexualizado? Vai ser o estereótipo da globeleza, da Jezebel, que é aquela mulher curvilínea, extremamente bonita, de preferencialmente curvilínea, magra com curvas, né? Porque o corpo negro, ele exige que a mulher tenha curvas. Ela não pode ser extremamente magra, como mulheres brancas podem ser extremamente magras e serem vistas como mulheres bonitas. A mulher preta, ela tem que ser a ideia da globeleza mesmo, de ter bunda, de ter aquele quadril largo, de ter aquelas curvas estereotipadas, preferencialmente de pele clara, preferencialmente de traços finos. Então a gente tem isso. O homem negro, ele vai ter aquele estereótipo de que ele vai ser másculo, com um corpo musculoso, definido. O homem negro, ele é até tolerado ele ter uma pele um pouco mais escura, mas é imaginado que ele vai ser extremamente viril, que ele vai ter um pênis enorme. Então a gente pode até ver isso dentro do próprio Big Brother. Quem é que estão sendo chamados de, tipo, galãs dentro das pessoas pretas que tem na casa? É a Maria, que é uma mulher belíssima. Eu não estou dizendo isso, gente. A Maria é uma mulher muito linda. Mas vamos pensar por que a Maria é considerada a mais bonita da casa e não a Lina. Porque, assim, Linda Quebrada é uma travesti belíssima. Gente, aquela é maravilhosa. Linha é tudo de bom na vida, gente. Vamos combinar. Um corpo incrível, escultural. O rosto dela parece esculpido. Mas ela não é considerada a mais bonita da casa. Por quê? É uma questão de transfobia, né? Vamos combinar? Ah, por que não é a Bruna? Que a Bruna tá, teoricamente, dentro de todo o estereótipo. Magra, mas com corpão, tem peito, tem bunda, não sei o quê. Toda barbizinha. Mas ela é muito mais escura do que a Maria. A Natália mesmo, ela tem a pele escura, mais escura do que a Maria. Apesar de ser extremamente curvilínea, bem feita de corpo. Mas ela não só tem a pele mais escura que a Maria, como ela também tem vitiligo. Então todas as questões entram na hora de você elencar quem é mais bonito. E aí acaba que a negra mais clara da casa é sempre considerada mais bonita. Ah, por que as pessoas acham o Paulo André mais bonito do que o Douglas? O Paulo André tá dentro do estereótipo do homem negro desejável, que só serve também para sexo. Ninguém aqui tá querendo casar com o Paulo André, vamos ser honestos. Tá todo mundo objetificando o rapaz. Eu sei que ele é lindo, eu tenho olhos, mas a verdade tá todo mundo objetificando. Ninguém ali tá pensando que, tipo, vou casar com o Paulo André. Ninguém tá falando sobre isso. Os comentários sobre ele são outros. E ele tem a pele mais clara do que o Douglas, ele é mais musculoso do que o Douglas. Então, ele cai dentro desse imaginário. E isso também é uma das coisas que gera solidão. Você pode até ver, tipo, Maria e Douglas, eles estão no lado da solidão através da objetificação. Eles servem pro sexo, mas ninguém quer casar com eles. Ou pouquíssimas pessoas, né? Eu sei que algumas pessoas já têm essa desconstrução na cabeça. Enquanto que, por exemplo, Natália... eu falei Douglas? Maria e Paulo André estão na sexualização. Natália, Douglas, Lin, todas estão do lado da solidão pura. Que nem para sexo essas pessoas estão servindo.
Então a gente tem essas questões. E eu acho que é importante que a gente comece a repensar isso. Porque é muito fácil você assistir o programa, você vê a menina chorando, falando sobre a solidão dela, que ela carrega tantos anos, e você achar que aquilo é só por causa de um cara. Nunca foi por causa de um cara. Foi por causa de anos de vida. E é algo que eu sei que acontece, que eu sei que existe, porque eu vivi e vivo isso até hoje. Eu continuo vivendo isso. Eu não vou parar de viver. É uma coisa que sempre vai estar acontecendo, mesmo... E eu vejo isso com amigos e amigas meus. Mesmo em relacionamentos, eles continuam solitários. Eu vejo pessoas insistindo em relacionamentos que não são bons, que não são saudáveis, que não fazem bem pra eles, pelo completo pânico de tipo, se eu terminar agora, ninguém nunca vai ficar comigo. Então eu vou tolerar esse abuso constante, contínuo, disso que tá me adoecendo, me fazendo mal, porque eu provavelmente nunca mais vou conseguir outra pessoa. E isso é a realidade, gente. Isso é a realidade da solidão da pessoa preta. Isso tá acontecendo e a gente precisa conversar e a gente precisa discutir essas coisas. A gente precisa começar a pensar nisso. A gente precisa começar a rever o que atrai a gente, por que isso atrai a gente. É muito fácil a gente falar, tipo, é uma questão de gosto pessoal. Não é, gente. Gosto. A gente não nasce com gosto no nosso DNA. Não foi o meu DNA que me ensinou a gostar de uma pessoa preta. Foi porque eu cresci em uma família de pessoas pretas que eram conscientes da estrutura racista que tem, e meus pais sempre tentaram apontar, tipo, a beleza nas pessoas pretas, tanto para eu me reconhecer bonito, como para eu reconhecer que outras pessoas pretas também são bonitos. E isso demorou, porque quando eu tinha 10 anos eu só gostava de louro. Porque a imagem que eu via, tipo, TV, série, revista, tipo Capricho, que eu lia essas coisas, só tinha modelo branco de traços finos, louro e cabelo louro e de olho azul. Eu precisei desconstruir tudo isso. E eu acho que a gente precisa começar a pensar isso e precisa discutir como um assunto sério, não como tipo, papo de esquerda, você só tá falando porque você não consegue ficar com ninguém, estão pressionando porque querem que eu fique com uma pessoa preta. Meu amor, meu querido branco que tá vendo este vídeo, preto nenhum tá querendo ficar com você. Não é sobre ficar com você ou não ficar com você, ou se você ficaria com uma pessoa preta ou não. Não é sobre isso. É sobre valores sociais, onde de um grupo de pessoas não ser... Não, como é que eu vou explicar isso? Calma. Não é sobre ficar individualmente com uma pessoa ou com outra, mas é sobre a construção social que impede que o amor seja algo acessível para um grupo inteiro. Vamos entender que é tipo um grupo inteiro de pessoas negras, a raça inteira de pessoas negras não se vê digna de ser amado. E isso é um problema, porque é uma construção social que não faz sentido. Como é que você vai explicar que uma raça inteira, tipo, não recebe amor? Tá me entendendo? E aí você vai falar, tipo, mas eu não tenho problema com isso. Você não tem problema com isso? Tá, então com quantas pessoas que não são brancas você já se relacionou? Com quantas pessoas que não são brancas você saiu em praça, tipo, de mão dada, ficou de casal numa festa, apresentou para os seus pais? Porque eu já vivi muito essa situação em que eu tive que me esconder para ficar com alguém. A pessoa não queria que fosse público o nosso relacionamento. Então era assim, tudo bem estar comigo, tudo bem receber o meu afeto, tudo bem receber o meu carinho, receber o meu amor, mas ninguém podia saber que a gente estava junto. E isso dói. Então, são essas coisas que eu acho que eu queria falar e que queria repensar. Eu sei que tem muita gente preta que tá vendo isso aqui, então, por favor, comentem, falem as suas experiências, o que for possível falar, porque eu sei que também é uma situação bem delicada e desgastante falar sobre isso, mas às vezes achar um espaço de várias pessoas pretas discutindo isso pode ser um pouco libertador e reconfortante. E pessoas brancas, reflitam, tá? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Tchau!